Porque esse debate da reparação, evidentemente, tem alguns atores e algumas atrizes protagonistas, e que eles estavam em espaços que nós consideramos que devem ser citados, que é a USP e a PUC. O movimento negro da USP, né, e o movimento negro da PUC, do qual, inclusive, eu fiz parte, e nos anos 90, enquanto estudante e aprendiz de uma intelectualidade negra que já estava na PUC, né, e que tinha aprendido com o Abdias do Nascimento, que tinha passado pela PUC em 1983, e depois sai daqui da PUC e vai para o Rio de Janeiro montar o IP-Afro, né? Ele leva o seu acervo lá para o Rio de Janeiro. A agenda da reparação ganhou força, né? E o debate era o seguinte, era muito simples, de que havia uma dívida com a população negra e que essa reparação deveria ser feita. Claro que esta geração de intelectuais e ativistas negros dos anos 80 e 90, eles não são os inventores dessa agenda. Os abolicionistas, André Rebouças, lá no final do século XIX, já estava dizendo isso. O que fazer depois do 13 de maio? Tá certo? O que fazer depois do 13 de maio? Então, portanto, não era algo inédito na história do pensamento político brasileiro, né? Não era algo inédito. Mas isso se renova. Isso se renova, evidentemente, muito influenciado também pela agenda negra do que acontecia nos Estados Unidos. Os Panteras Negras, nos anos 60, vão dizer assim, olha, se ressarciu os judeus, por que não nós? Se a Alemanha e os Estados Unidos enviaram bilhões de dólares para construir o Estado de Israel, por que não cuidar da população negra aqui nos Estados Unidos? Evidente que isso não foi para frente, com algumas raras exceções, como o Estado de Oklahoma e a Flórida, porque nos anos 20 e 30 se descobre massacres de pessoas negras nesses dois estados. Esses dois estados, então, vão ressarcir as famílias descendentes daqueles que foram violentados na década de 20 e 30. Em 2001, ocorre a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, organizada de novo pela Unesco, na cidade de Durban, na África do Sul. E o Brasil participou ativamente, Brasil, Estados Unidos, países europeus, países africanos. Para encurtar a história, a carta final dessa conferência dizia o seguinte, de que a escravidão e o colonialismo foram crimes praticados contra a humanidade dos povos africanos e os seus descendentes no mundo, e que, portanto, deveria haver políticas reparatórias perante esses dois crimes, o colonialismo e a escravidão. Os países lá presentes se transformaram em países signatários, e, portanto, o Brasil assumiu o compromisso em pensar em políticas reparatórias para a população negra brasileira. Antes de eu pontuar de maneira de como que já é possível falar em algumas políticas reparatórias, é importante a gente, digamos assim, situar esse debate da reparação no Brasil. Nem todos são favoráveis. Tá certo? Nem todos são favoráveis. Então, eu vou destacar duas posições, os que são favoráveis, os que são contra a reparação, no caso, por que nós temos responsabilidade, ou teríamos responsabilidade, porque aqui houve a escravidão mais longeva das Américas. E a Conferência de Durban diz que não só o colonialismo, mas a escravidão também foram crimes praticados. Pois bem, os que se opõem com o seguinte argumento: reparar a quem se já somos todos mestiços. E eu vou dar nome aos bois. A pessoa que, digamos assim, se opõe a esse projeto de reparação é uma pessoa que eu diria, do ponto de vista intelectual, brilhante, que ele se chama Antônio Risério. Brilhante, é um intelectual brilhante, um baiano, poeta, enfim, e que agora resolveu dizer que nós negros queremos a supremacia e queremos matar os brancos. Eu não sei o que aconteceu, o Risério está ficando triste. Eu escrevi para uma amiga na Bahia e falei, o que está acontecendo com o Risério? Ela falou, eu não sei, ele enlouqueceu.
para dizer uma coisa dessa, né? Ele só pode ter enlouquecido para falar uma coisa dessa. O Risério se opõe porque ele defende a ideia de que, como que eu vou reparar quem? Se somos todos mestiços. No entanto, esse debate sobre a mestiçagem é muito complexo para você elaborar uma posição contra a reparação. E eu vou aqui tentar destrinchar rapidamente a complexidade da questão da mestiçagem no Brasil. Tem um artigo de um historiador chamado Luiz Felipe de Alencastro. É um artigo dele que já é antiguinho, é um artigo do final dos anos 80, mas que ele é um artigo muito revelador. Ele vai pensar sobre a questão da mestiçagem no Brasil. E ele propõe 3 periodizações para pensar a mestiçagem no Brasil. A primeira, de 1500 a 1850. Ele vai dizer que a mestiçagem é um projeto que contribui para a escravidão, porque os filhos de mulheres negras com senhores brancos vão engrossar a massa de escravizados. Com raras exceções, teremos senhores mestiço, né? Mas, digamos assim, a massa de filhos de mulheres negras com senhores brancos se transformam em escravizados. Então, portanto, para o Luiz Felipe de Alencastro, a mestiçagem que ocorre neste período entre 1500 e 1850, ela vem atender a um projeto colonial escravocrata. Ela, na verdade, é mais um projeto senhorial do que exatamente o contrário. Entre 1850 e 1950, o Luiz Felipe de Alencastro situa que a questão da mestiçagem ela está articulado já a ideias protonazistas, que desemboca na sua fase inicial na eugenia, certo? E as elites republicanas, muito feridas, magoadas, porque acabaram com a escravidão, tá certo? Para vocês terem uma ideia, a família do Caiado, que hoje manda em Goiás, está mandando em Goiás desde o final da escravidão. Esta elite republicana, esta de primeira hora, muito, digamos assim, se sentindo humilhada com o fim da escravidão, aposta num projeto de eugenia brasileira. Que projeto é esse? Do embranquecimento do povo brasileiro. Tá certo? Então, o Luiz Felipe de Alencastro situa que entre 1850 e 1950, a mestiçagem está articulada a um projeto de branqueamento do povo brasileiro. Então, portanto, também, e neste momento não é mais um projeto senhorial da Casa Grande, mas agora é um projeto de Estado. Tá certo? Agora é um projeto de Estado. Se imaginava, os eugenistas brasileiros imaginavam que agora, neste momento, o Brasil seria um país absolutamente branco. 1914, 12, 15, 20. À medida que se importasse, os imigrantes estrangeiros, e acontece, São Paulo recebe 60% da imigração italiana, não é? Rio, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Vão dividir também a entrada desses imigrantes, ponto, não é esse o foco do debate, mas o Luiz Felipe de Alencastro vai dizer que há uma ideologia da mestiçagem articulada à ideologia do branqueamento do povo brasileiro. E a outra periodização que ele estabelece é de 1950 para cá, que a mestiçagem ela se transforma em ideologia nacional que contribui para escamotear o racismo, como uma espécie de biombo ideológico. A mestiçagem serviria para um argumento favorável de que nós não temos problema de raça, certo? E, portanto, nossos problemas são de outra ordem.